Bem-vindos a mais um vídeo e antes de começar aqui eu quero compartilhar umas informações muito importantes que foram soltadas lá no Discord do Warzone Mobile. Inclusive eles estão cientes aí do problema que estava acontecendo com o giroscópio, e para quem não sabe era um problema na sensibilidade vertical, aonde ela não funcionava, ela ficava travando. Eu joguei algumas partidas e parece que esse problema foi corrigido. Eu tô falando assim sem afirmar com certeza, porque eu entrei no jogo e não encontrei nenhum update, né? Eu simplesmente comecei a jogar e percebi que não estava acontecendo mais esse bug, e por conta disso, né, eu acredito que tenha sido corrigido para mais pessoas. Outra coisa também que eles comentaram foi sobre os controles, né? Eles não vão separar controle de mobile, que na minha visão é um ponto extremamente positivo, porque o Warzone Mobile não vai ser um jogo nem um pouco acessível em questão de otimização, e para suprir esse problema, eles precisam tornar a jogabilidade desse jogo o mais acessível possível. E uma dessas maneiras é justamente liberar o uso de controles nos lobbies de mobile, para que junte todo mundo e concentre um maior número de jogadores na partida. Na minha visão é extremamente importante para que realmente a questão do matchmaking full player, né, que eles tanto falam, dê certo. Outra coisa muito importante é que eles confirmaram que a movimentação do MW3 vai chegar, e cara, está na hora de chegar mesmo, porque vai ser uma mudança muito positiva para o jogo, porque atualmente a gameplay ela é boa, só que ela pode melhorar. A gente sente que pode melhorar, e com a chegada dessa movimentação completa do MW3, eu tenho certeza que vai ser uma gameplay muito mais satisfatória. E outro problema também que eles falaram que estão cientes é em relação às oscilações de FPS. Estão tentando procurar uma solução. Vamos ver, né, se eles conseguem achar essa solução até o lançamento global. Eu acho muito difícil, eu ainda mantenho minha opinião no qual esse jogo vai ser lançado quebrado, infelizmente. Enfim, eu vou estar compartilhando com vocês aqui uma partida jogando a 120 FPS no iPhone 13 Pro Max. Não vai ser uma partida super incrível, tá? É só mesmo para compartilhar um feedback aqui com vocês. E tem muita coisa aí importante que eu comentei na partida, então eu recomendo que vocês assistam até o final. E quem joga aí a 120 também, deixa nos comentários o desempenho, né? Como que tá funcionando para você. Atualmente, pelas gameplays que eu vi aí na internet, eu acredito que o Red Magic 9 Pro é o melhor celular aí, que tá rodando com mais estabilidade em relação ao 120. Mas enfim, vou deixar vocês aí com a gameplay. Tamo junto. Bora lá, manos, testando 120 FPS aqui na Rebirth. Não tô trazendo no mapa da Verdansk porque lá é muito instável, oscila demais. E como vocês podem ver, o giroscópio foi consertado aí, mano. Juro pra vocês, era impossível fazer isso aqui que eu fiz. Isso, alguém atirou. Olha, tá com player, hein? Enfim, aqui no mapa da Rebirth ele roda 120 bem mais estável. Por exemplo, aqui nessa área onde eu tô tá cravado, tá muito liso. Só que nessas áreas aqui, ó, quando eu saio aqui para essas áreas que tem mais detalhes, ele fica aproximadamente entre 80 a 100 FPS. Que também é super jogável, não é uma oscilação tão forte. Diferente da Verdansk, que cai pra tipo 50, 40. Ó, um player aqui. Os amigos dele estão ali perto do farol. São dois squads na partida. Não. Ah, mano, eu não escutei esse cara, velho. Boa, o cara do meu time matou. Melhor do mundo. Outra coisa que eles têm que arrumar é o áudio, mano. O áudio desse jogo é bem estranho, velho. Às vezes ele não funciona. Só que eu acho que aí já é um problema que deve ser da engine, mano. Porque no Warzone de PC é até pior do que no celular, mano. O áudio do celular é 1000 vezes melhor do que no PC, mano. Não tô nem zoando. Ó, essa skin aqui, rapaziada, é do evento, tá? Tem um cara aqui. Tem um cara na torre, eu acho. Eu ainda tenho que pegar o timing desse... Nossa, olha isso, mano. Era impossível fazer isso antes, mano. Deles corrigirem o giroscópio. Por isso que eu demorei pra trazer, mano, esse vídeo. Mas aparentemente eles corrigiram. Joguei algumas partidas aqui e o bug não aconteceu. O único
único problema é que eles têm que adicionar a sensibilidade linear, né? Pra você não configurar, pra você conseguir configurar a sua sense do ADS sem que prejudique a sense da câmera. É um problema muito grande nesse jogo. Tanto pro touch, né, e pro giroscópio. Senão vai ser um jogo onde só vai ter controle, mano. Porque no dedo, mano, tá difícil esse jogo aqui, mano. Com essa sensibilidade. Tem que ser um cara muito bom. Ó, nessa área aqui, ó, tá rodando aproximadamente entre 80 a 100, né? Dá pra sentir isso. Eu joguei o Apex Mobile a 80 FPS, então eu consigo ter mais ou menos uma noção relacionada à taxa de frames, né? Ah, esse aqui é player. Vou ficar marotado aqui. Ele passou. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Ué. Eu tô escutando ele. Mano, que isso? Eu acho que ele tá eficaz, esse cara aí. Mas não era esse cara que eu tinha visto, não. E como eu matei ele, e não apareceu o amigo dele no Vant, então é um time diferente isso aqui. Já fica a dica aí pra quem não conhece a ressurgência do Warzone. Tem cara aqui. Eu vou pegar meu loadout, né? Vou deixar esse cara correr. Ah, tem cara aqui, mano. Boa. Sério mesmo, rapaziada. Se a galera aqui tem celular intermediário tivesse essa experiência que eu tô tendo aqui com 80, 120, mano, esse jogo ia ser um sucesso aqui no Brasil, mano. Uma pena, né, que o jogo esteja nesse estado lamentável aí pra galera do Android. Eu queria trazer uma gameplay no meu Poco X3, tá ligado? Só que o áudio fica zoadaço, mano. Ó, aqui quando esse cara atirou com 12, deu pra sentir uma queda brusca de FPS. Deve ter caído pra uns 50, 40 aqui. E bom, manos, se eles liberaram 120, dá pra ver que dá pra otimizar mesmo com essa engine, tá ligado? Só que os caras tem que querer, mano. Tem cara aqui em cima. Só que os caras tem que querer. Vai falar que alguém imaginou que esse jogo rodaria acima de 60. Impossível, tá ligado? Já era difícil o jogo rodar 60, quem dirá 120. Então, mano, o jogo tem condições sim de rodar bem, tá ligado? Que? Ah, mano, o cara de carro, velho. Então, tipo assim, rapaziada, é eles querer, mano. Se eles realmente quiserem otimizar o jogo, eles vão conseguir. Só que isso vai demandar muito tempo. E eu acho que a Activision não tá disposta a esperar esse tempo todo, né? Calma aí, rapaziada. Vou dar uma concentrada aqui, porque parece que esse final aqui vai ser mais difícil. Os caras estão jogando meio junto. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Ó, isso aqui é player. Ah, acabou a bala. Boa. O cara... Esse aqui é player também. Nossa, esse finalzinho aqui tá interessante. Ah, não tem como subir ali. Eu vou ficar marotado aqui, filho. Olha, ele tá lá no fundo. Agora que eu vi que eu tenho um ataque aéreo, vou dar um predict aqui. Nossa, mano, eu quase morri. Nossa, aqui dropou bastante, mano. Nossa, nesse finalzinho deu pra sentir uma queda brusca de FPS. Parecia que eu tava em Verdansk aqui. Mas enfim, mano, partida aí jogando com 120, tá? Eu tentei focar mais aqui na interação com vocês, então a gameplay não sei se ficou muito boa, mas o feedback é esse, tá, mano? Na Rebirth, pelo menos aqui no meu iPhone 13 Pro Max, a temperatura tá ok. Eu joguei carregando, não ficou pior do que já era, então se manteve no estado que ele era, esquentando bastante, mas não é algo assim impossível, tá ligado?
Porque quando adicionou o 120, a primeira coisa que eu imaginei fosse que a temperatura ia ficar de uma forma assim insuportável, e não é o que aconteceu. Ela se manteve sim alta, mas da mesma forma que já estava antes. Agora no mapa da Verdansk o 120 oscila bastante, então às vezes eu acho que é até melhor você jogar 60 lá, mas na Rebirth dá para jogar 120. Só em momentos como esse que vocês viram aí no final, né, que deu uma dropada bem brusca, mas na 80% da partida você vai ver que ele vai ficar bem estável. E é o que eu falei, mano, se eles conseguirem otimizar dessa forma pra galera do Android aí no intermediário, eu tenho certeza que esse jogo vai ser um sucesso. Agora, se deixar do jeito que tá, rapaziada, não tem como, tá ligado? A maioria das pessoas não vão querer jogar a 30, a 40 com o jogo crashando. Então, eu acho difícil eles resolverem esse problema faltando, sei lá, 10, 12 dias pro lançamento. Provavelmente vai ser corrigido conforme o tempo, só que aí a gente tá naquelas. A galera vai ter paciência? Eu não sei, tá ligado? O Apex Mobile a galera não teve muita paciência não, e o Apex era um pouco mais acessível. Só que aí a gente tá falando da franquia COD, né? Uma franquia muito grande e tem uma player base muito forte que praticamente aceita qualquer coisa que a Activision passa pra eles. Então com certeza vai ter muita gente jogando nesse estado lamentável, e vamos ver, né, o que aguarda no futuro. Eu ainda vou manter minha opinião que esse jogo vai ser lançado quebrado. Eu vou continuar jogando desde que tenha player, né? Porque se não tiver player, eu não vou conseguir jogar. E também vai ter um mapa novo do Blood Strike, né? Parece que vai ser lançado aí no lançamento global. Eu não sei, tá? Apenas rumores. Se lançar, eu também vou trazer conteúdo. Mas por fim é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Até a próxima.